Oi. Levi, a gente está aí ainda no começo do ano, né? Então, é sempre um período aí de início do ano onde as pessoas querem fazer as suas metas, colocar os seus alvos, aquilo que querem fazer durante o ano. E alguns leitores não deixam a leitura de fora dessas metas. Muitas pessoas que gostam do hábito de leitura estabelecem metas de quantos livros eles querem ler durante o ano. Eu conheço pessoas que chegam a ler 40 livros no ano, ou até mais. Mas você acredita que estabelecer uma meta é essencial para esse hábito? Existe uma quantidade mínima de livros que nós devemos ler durante o ano? Cara, eu acho muito legal. Eu tive uma época que eu selecionava os livros em janeiro, assim, que eu queria ler o ano todo. Uhum, Teve ano que eu consegui cumprir, até uhum, passei. Teve ano que foi um desastre. Eu acho muito bom. uhum, Eu acho muito legal, tá? Porque eu sei uhum, que muita gente faz isso hoje e pode ser até gente que está me ouvindo aqui uhum, nesse momento faça isso. é, Eu só não acho que é essencial. uhum, Tem que ser, nossa, tem que ter aqui, eu uhum, tenho que colocar uma quantidade, eu quero ler esse ano 40, 50. Cara, é muito bom você ter uhum, meta, é, né? Mas a leitura, ela é esse universo aí bem louco mesmo, né? Que às é, vezes um livro vai te prender tanto uhum, que você às vezes não vai conseguir cumprir aquela meta. uhum, Ou você pode ter alguns momentos na sua vida, principalmente por questões de trabalho, de estudo, é, família, que você não vai conseguir cumprir aquela meta. uhum, E isso pode trazer, e que trouxe para mim, frustração. uhum, Cara, eu tô vendo aquele influencer lá, postou que tá leu 40 livros no ano, e eu não, eu li 5, sei lá, é, 10. Então isso pode trazer frustração para a caminhada da é, leitura. Eu, particularmente, depois de algum tempo, eu não fiz mais isso, eu não tenho mais uhum, assim, eu tenho que ler uhum, tantos livros no ano, eu não tenho isso nem por mês. E muitos me perguntam, muitos jovens na igreja inclusive, me perguntam, Levi, como que é a sua rotina de leitura? uhum, Cara, eu leio vários livros ao mesmo tempo, uhum, para começar. Eu estou lendo hoje aqui, pra você ter uma ideia, 5, 6 livros ao mesmo tempo. Né? uhum, Não tem assim, eu vou acabar esse aqui para começar outro. Não. uhum, Domingo passado mesmo, um jovem, depois da escola dominical, veio conversar comigo, pedindo algumas dicas tal, de leitura, e ele estava lendo um livro, Anne Frank, né? Ele estava lendo o Diário de Anne Frank. sei, sei. E ele veio perguntar para mim, né, Levi, cara, como que você se organiza, se acaba esse? Eu falei, cara, não, eu não me preocupo com isso. Eu vou lendo vários livros ao mesmo É, tempo, tem vezes que eu acabo rápido, tem vezes que não. uhum, Eu confesso outra coisa aqui, eu sou um leitor muito lento, uhum, né? Eu não sou aquele leitor rápido, assim, né, de uhum, conseguir um livro Por mais que o livro seja bom mesmo, uhum, eu sou um leitor bem lento. uhum, Então, eu acho que não é assim tão necessário a gente ter é, um, uma meta para cumprir uhum, aquilo, para não trazer também frustração. Mas, cara, não sou contra quem faz, é, acho legal e uhum. muito bom para quem consegue. É legal você falar isso, porque no final do ano eu vi um pastor lá que escreveu lá, colocou ali 55 livros no ano inteiro. E às vezes eu paro e pergunto, falo assim, cara, como é que ele leu tudo isso de livro? Para ele ler tudo isso de livro, ele tem que ler no mínimo 1 a 2, 3 livros por semana. É muita É muita coisa. coisa. Eu lembro que eu comentei com a minha esposa, falou assim, ó, eu não daria conta de ler 60 livros num ano inteiro. Falei, até porque isso iria impactar as outras atividades do dia, né? Então, particularmente, eu não estabeleço nenhuma meta. Eu sempre separo, ó, esses livros aqui, são livros que estão aqui, estão programados para eu ler. E o que eu faço é sempre assim, eu coloco uma meta por dia dentro de um período que eu quero ler. Então, eu nunca tento colocar meta anual, né? Eu tento colocar no dia. Então, tem um período do dia lá que essa é a minha meta, é o período que eu tenho para ler e eu faço disso
o meu compromisso para ir lendo. Exato. Até porque, né, Dani, você tocou num ponto bom, interessante, porque nós temos uma vida para ser vivida, né? Eu Sim, sou sim. pai, você é pai, nós temos trabalho, nós temos compromissos com a igreja. Cara, por vezes, eu adoraria ficar em casa aqui lendo livro, mas às vezes eu tenho que fazer um atendimento com um jovem, Exato. né? Eu tenho questões também na igreja, eu tenho questões no trabalho, questões da editora. Eu poderia ficar o dia todo lendo. Então, às vezes, não é tão legal, né, a gente entrar nesse universo do livro e se fechar nele. Essa é a ideia do livro. Eu acho aí, vai uma dica minha, porque também eu sei que tem jovens que vão estar nos ouvindo que não tem tanto essas obrigações que nós temos. Sim. E eu falo a mesma coisa que eu falo para minha filha hoje de 13 anos. É um privilégio que vocês têm, precisar às vezes trabalhar. Né? Eu, como disse lá no meu começo, comecei a trabalhar com 15 anos, né? Então, é um privilégio você poder ter um tempo, ter uma tarde para você ler. Muito bom. Mas, Levi, tá, eu sou pai, eu tenho que dar atenção para minha esposa, eu tenho que dar atenção para meus filhos, e aí, como que a gente faz para ler? Eu fiz aí uma sacada para isso, para dar uma equilibrada, isso daí. Então, por exemplo, uma das coisas que eu faço é ler com eles. Eu já consigo também, na minha fazer uma leitura para mim e para eles de um livro que, principalmente esse livro de fantasia, né? Eu já consigo fazer. Uma outra coisa que eu fazia muito, Dani, eu fui um leitor muito de ônibus. Os anos que eu mais li na minha vida foi ônibus no metrô, quando eu trabalhei em São Paulo. Então, por exemplo, eu trabalhava antes, era 1 hora de ônibus para ir, 1 hora de ônibus para voltar. São 2 horas. Cara, foi 6 anos da minha vida assim. Foi os anos que eu mais li e devorei livros. Então, eu lia muito. Eu digo de oportunidades. Então, gente, essa era a oportunidade. Então, quando eu chegava em casa, nada de livro, atenção para as crianças, atenção para a esposa e tal, porque eu já tinha lido minha cota de 2 horas no dia. Para mim era muita coisa. Hoje eu não faço mais isso, porque eu não tenho mais essa trajetória de ônibus. Então, como que eu procuro fazer? Em horários que eu não vou estar com eles. Então, por exemplo, eu sou um cara da manhã, então eu acordo bem cedo. Meu tempo de leitura é aquele. Né? E aí depois, durante o dia, eu estou mais tranquilo. E dentro dessa sua experiência que você tem de leitura, você já comentou que muitas pessoas te procuram para saber um pouquinho de como é a sua rotina. Quais são os conselhos e as recomendações que você dá para aquelas pessoas que querem começar a ter esse hábito? E existe algum livro de entrada para que essas pessoas possam desenvolver esse hábito? Sim, cara, é legal porque muitas pessoas vêm me procurar, jovens, adolescentes, né? Que é um ministério que eu estou muito envolvido na igreja, mas também fora. E hoje também, como professor dando aula, pais vêm me perguntar. Né? Eu acho muito legal isso, sabendo que eu estou envolvido com literatura, com o mundo literário, eles têm vindo me procurar. A primeira dica que eu dou, seja para um adolescente, seja para um jovem, ou seja para um adulto, tem adultos que querem entrar ainda, não entraram, né? Assim como eu, que fui um tardio. Começar a ler daquilo que você gosta, do tema que você gosta. Porque se tem uma coisa de ruim na leitura, é você ser forçado a ler algo que você não gosta. Levi, o que você está querendo dizer? Levi, eu gosto de quadrinho. Beleza, vamos ler bons quadrinhos. Né? Nós temos, principalmente os mais antigos, né? Quadrinhos de super-heróis, seja Turma da Mônica, não sei, depende da idade, né? Ler quadrinhos, eu acho que, por exemplo, se você gosta, é uma forma de entrar. Levi, eu gosto mais de contos, gosto mais de ficção, porta de entrada para ler. Levi, eu sou um cara, eu sou apaixonado pela Bíblia. Cara, beleza. Eu acho que o primeiro ponto, a primeira porta de entrada para a leitura é ler
aquilo que você gosta. Recentemente um pai falou, meus filhos gostam daqueles mangá, anime. Beleza, vamos achar, né, dentro desse gosto dele, bons livros ou quadrinhos sobre esse assunto que ele está gostando. Vai prender. Né? Vai prender. Então, eu acho que é a primeira, uma dica essencial é você começar a ler aquilo que assuntos que te interessam, sabe? Legal. E uma vez eu fui procurado por uma pessoa também e eu até apresentei essa pessoa com um livro e ela mesma disse, falou assim, olha, mas eu não tenho hábito nenhum de leitura. Eu recomendei para ela, falou assim, olha, estabeleça uma meta baixa e um período do seu dia que você vai tirar para se dedicar para a leitura. Eu disse para ela assim, não adianta você falar assim que você vai ler 50, 60, 70 páginas por dia, sendo que você não tem esse hábito. Começa lendo 5, 10 páginas, começa com doses homeopáticas, né? E com o tempo você vai aumentando. Eu comecei dessa maneira, eu também fui um leitor tardio. Na verdade, eu comecei a desenvolver esse hábito por causa da própria teologia, né? Quando eu entrei para o seminário, eu comecei a estudar, então no seminário eu fui obrigado a ler, né? Então, assim, não tinha outra solução. E quer ser teólogo, você tem que ler, porque não tem como. Então, foi a maneira que eu fui forçado a ter esse hábito. Então, assim, foi penoso para mim começar, né? E quando eu terminei o seminário, eu falei, bom, esse hábito eu não posso perder, eu preciso continuar. Só que aí eu parti para as leituras que eu quero, né? Exatamente. No seminário você é obrigado a ler o que os professores pedem. Então, quando parou, eu falei assim, agora eu vou buscar a desenvolver leitura nas coisas que eu quero. Então, uma dica que eu sempre dou também é nunca põe uma meta alta quando você não tem o hábito. Primeiro você adquire com o tempo e vai devagar.